Bom, são 8h12. Vou fazer a ligação aqui com a professora Rudilene. Chamando aqui a professora Rudilene e a gente começa nossa entrevista. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Silvestre. Bom dia, professora. Sejam bem-vindos ao programa Livre dessa terça-feira, dia 17 de janeiro. Silvestre, as honras da casa para a professora Rudilene, secretária municipal de Educação de Valparaíso. Vamos lá? Vamos mais uma vez conversar com a professora Rudilene. Olá, professora, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco novamente aqui, batendo um papo, contando para a gente aí como é que anda a educação. E hoje eu vou avançar mais um pouquinho, vou perguntar à senhora sobre política. Bom dia. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Armando. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Metropolitano. Bom dia, Valparaíso. Bom dia, Goiás. Olá, bom, professora. Começando pelo básico aí, retomando aí as atividades curriculares aí do ano educacional, a senhora está aí preparando, está reformando algumas escolas, ampliando outras, tem várias frentes aí que a senhora está tocando, mas a pedagogia é essencial. E, diante disso, houve mudanças dentro do governo federal, que tem, segundo o que a gente tem lido e acompanhado, tem propostas aí para melhorar, segundo eu tenho lido, que avançar no ensino básico, principalmente fundamental e o ensino básico, médio. Como é que a senhora está vendo essas aí, digamos, esses boatos, essas conversas, porque até agora não chegou no ponto de vista concreto. A senhora tem acompanhado essas discussões? Nós estamos aqui em Valparaíso preparando agora o retorno das aulas, né, para fevereiro. As aulas do Estado começam amanhã, dia 18, e nós estamos aqui no processo de planejamento para receber os professores da rede municipal, todos os alunos, são mais de 26 mil alunos. Hoje a gente tem várias escolas sendo inauguradas do ano de 22 para cá, ainda até o dia 30 de janeiro. Eu estarei inaugurando mais 2 creches e uma escola de grande porte na cidade. Então, assim, nós estamos preparando, né, essa parte toda pedagógica, toda a parte administrativa, adequando as escolas, melhorando os ambientes, e a gente vê aí essa proposta a nível de governo federal para melhorar o ensino, construir, né, junto com os municípios, uma educação de qualidade. Eu vejo positivo, né, o meu ponto de vista é positivo em relação ao novo ministro da Educação, que é um conhecedor da educação, um cara que revolucionou a educação lá no Ceará, né? Compôs uma equipe toda técnica. O caso da secretária de Educação Básica, que é a Isolda, também foi governadora do Ceará, foi secretária de Educação Municipal, foi secretária estadual, foi presidente da Undime. Então, tem todo um aparato por trás de bagagem, de conhecimento, e sabem qual o caminho que a gente deve trilhar para poder chegar no sucesso dentro do ensino e a aprendizagem. Nós tivemos um ano difícil, que foi o 2022, desafiou todos os gestores, em todos os sentidos, seja ele administrativo, pedagógico, porque nós precisamos resgatar, trazer de volta o aluno para a escola, mas fazer com que ele se sentisse interessado, sabe? Fazer com que ele tivesse o empenho junto com os profissionais, e o profissional também. Então, assim, teve todo um contexto que nós precisamos nos reinventar. Em 2023, eu acredito que nós vamos colocar em evidência o planejamento que foi totalmente preparado em 2022. Então, diante dessas expectativas, ou a senhora tem uma perspectiva já
dentro de um planejamento de trabalho e dentro da expectativa aí de mudanças que eu acredito que serão fundamentais. O Brasil detém um índice de aproveitamento curricular principalmente dentro do ensino básico, muito ruim em relação a outros países no mesmo processo de desenvolvimento econômico e social, como o nosso. Os nossos índices ainda são muito aquém da expectativa que se espera de uma nação que vai crescer e desenvolver, e só se desenvolve por meio da educação. O ensino básico hoje basicamente não é só dentro da pedagogia, também o problema da alimentação. A maioria dessas pessoas que estão abaixo dessa linha da pobreza, que passam necessidade em casa, acabam levando os seus filhos para serem alimentados nas escolas. Esse é o grande desafio, principalmente para as prefeituras, que ficou com esse ônus e nem sempre é fácil preencher o tempo todo essa demanda que é crescente e cada vez criando um fosso social. Isso. No caso de Valparaíso, como é que a senhora, nesse planejamento, como é que está entrando aí a merenda, digamos, escolar, alimentação? Silvestre, em Valparaíso, a gente tem uma complementação com os recursos próprios do governo municipal, de mais de 100% de complementação na merenda escolar, porque o repasse do governo federal, do FNDE, não chega nem não dá para você comprar um quilo de leite, né? Então, a gente recebe 237 mil por mês para alimentar 26 mil alunos. A gente mais que dobra esse valor. A gente tem um cardápio totalmente balanceado, preparado pelas nutricionistas da educação, e visa e prima pela qualidade da alimentação do aluno. Então, nós somos obrigados a investir 30% da merenda escolar na agricultura familiar. O Valparaíso atingiu mais de 40% no ano de 2022, valorizando os agricultores locais e inserindo dentro da alimentação escolar a alimentação saudável. A questão do lanche em Valparaíso, os próprios fornecedores nos falam que Valparaíso é um dos únicos municípios que faz o que a gente faz, que é dar a alimentação, não só o lanche, mas a gente faz o arroz, o feijão, a carne, o peixe, o frango, o ovo, tudo que tem o valor nutricional adequado, a gente insere dentro da nossa merenda escolar. Então, existem municípios que trabalham, que dão um pão com... Hoje não pode servir salsicha, mas dá um pão com carne moída. E isso é um lanche. E a gente constrói, junto com o setor da alimentação escolar, todo um cardápio preparado. A gente agora tem uma formação já pronta para as merendeiras da educação, agora já dia 2 de fevereiro, já para orientar, preparar todo o cardápio de 2023. Então, a gente tem focado também, porque não consegue construir nem desenvolver educação de qualidade se a criança estiver com fome. Nós temos, sim, essa realidade aqui no nosso município de criança ter somente a merenda escolar como alimentação daquele dia. Então, nós temos muito cuidado com a alimentação escolar das nossas crianças. Ok. Santana, pergunta para a professora? Bom, professora, o que gostaria de perguntar para a senhora, primeiro agradecer a sua gentileza em atender o nosso chamado. Qual o balanço a senhora faz do ano passado para cá? Que desde o ano passado foi um ano ainda pós-pandemia, houve algumas reclamações aí no colégio, a senhora começou a fazer a reforma, foi a volta realmente das aulas. Como é que a senhora avalia o 2022 no aspecto da educação? O ano 2022, como eu já falei e tenho falado em várias entrevistas que eu tenho dado, que foi um ano desafiador,
um ano que nos provocou a mudanças, a nos adequar. A gente teve todo aquele processo de retorno presencial. Então, nós tivemos que cuidar dos professores, dos profissionais da educação que estão ali dentro da escola, desde o guarda até a merendeira que está lá na cozinha fazendo lanche. Nós tivemos que cuidar das famílias e dos estudantes. Então, nós fizemos um trabalho voltado para a acolhida, um trabalho que era sensível ao emocional, tanto do estudante como do profissional, e tivemos que trocar o pneu do ônibus andando, com o ônibus em andamento. E a gente teve que levar. Em recursos, em Valparaíso, em 2022, nós tivemos uma melhora nos repasses do Fundeb, né, onde nós conseguimos respirar. Comprei uniforme para todos os estudantes, não com dinheiro do Fundeb, porque o Fundeb não custeia uniformes. Né? Comprei com recursos próprios dentro do Fundo Municipal de Educação, uniformizei toda a rede municipal. Estamos preparando e adequando as escolas, dando prioridade àquelas mais urgentes. Né? Troquei telhado de 8 escolas de uma vez com recursos próprios, não de Fundeb. Então, a gente conseguiu dar uma respirada, a gente conseguiu responder e inserir dentro do campo das condicionalidades dos recursos do Fundeb para 2023, preenchemos todos. Eu não sei se você viu aí, do estado de Goiás, muitos municípios ficaram sem esse repasse para 2023, porque não conseguiram responder e nem inserir as condicionalidades, que era indicação de diretor, regime de colaboração entre o Estado e o município, a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que nós tínhamos que provar que estávamos inserindo no nosso currículo e mostrar o desenvolvimento da educação no geral. Então, a gente conseguiu, Valparaíso foi um dos municípios dos goianos que conseguiu inserir e vai receber repasse de complementação para 2023. Isso já nos dá um norte, né, amplia o nosso leque para que a gente possa continuar construindo, melhorando a educação, não só no campo de estrutura física de escola, mas no campo da estrutura pedagógica, administrativa, na valorização do profissional, do magistério, na valorização do servidor em geral da educação. Professora, como é que está a situação de vagas? Como é que ficou a pré-matrícula, principalmente para a creche, que a demanda é muito maior, cada vez maior. Como é que está a Secretaria se planejou? Diga. Nós estamos hoje, dia 17 de janeiro, nós estamos com as escolas abertas para os pais irem confirmar as matrículas que foram falhando. No mês de novembro, né? E saiu a lista e hoje é dia de confirmar a matrícula na rede municipal. Então, não existe fila na nossa rede municipal, o pai vai nos dias agendado, no dia que está lá marcado para ele ir. Nós estamos com um número muito grande de alunos saindo da rede particular para vir para a nossa rede. Então, nós estamos tentando organizar toda a demanda, né? Quando não chega na escola, não tem vaga, a gente está colocando a lista de espera. Nós já estamos com outra estratégia para atendimento. Estarei inaugurando mais 2 creches até o final do mês, uma escola de grande porte no bairro Ipiranga A, e a gente vai fazer de tudo para atender toda a demanda de vagas que ficarem fora nesse período. Até o dia 7, o nosso objetivo é atender toda a comunidade, para que ninguém fique sem vaga nas escolas para estudar. E o corpo docente, professora? Oi? E o corpo docente? Professor, tem professor suficiente? A senhora vai fazer mais chamada? Está previsto mais? Ontem eu fiz uma chamada de professores de todos os segmentos, agentes, orientadores, professores, assistentes e professores de atividades, professores de específicas. E semana que vem a gente faz mais uma chamada. Então, vai começar um ano letivo com professores em salas de aulas, com toda a equipe administrativa na escola. Tá? Nós já estamos no planejamento em que 2023 será um ano
em que nós iniciaremos e daremos o ponto de partida na educação com todo o corpo completo. Silvestre? Ok, professoras, aí chegando no nosso tempo, mas eu tenho uma pergunta para a senhora. Agora é mais no campo político. A senhora tem sido vista aí como uma provável candidata a prefeita de Valparaíso, aí dentro do grupo do prefeito Pablo Mossoró, que não vai disputar a reeleição, ele está no segundo mandato. E como é que a senhora vê essas tratativas? Como é que a senhora vê, digamos assim, seu nome circulando? Embora a senhora nunca tenha feito nenhum tipo de declaração, eu, pelo menos, publicamente nunca ouvi da senhora qualquer menção sobre isso, ou mesmo do prefeito, mas os formadores de opinião aí veem na senhora uma potencial candidata a prefeito. E aí? A perspectiva ou é apenas o olhar das pessoas? Aí é bom, né? É bom quando as pessoas estão falando isso, né? Tem que ficar... porque aí daí, antes eu falava assim, não, eu sou apenas uma professora, estou trabalhando para desenvolver a educação de Valparaíso, mas aí a gente começa a ouvir muitas coisas e aí você pensa assim, poxa, mas por que não, né? Estamos aqui. A senhora, pelo menos assim, eu acompanho razoavelmente bem o entorno do Distrito Federal. Quando eu digo entorno, é toda a região metropolitana, eu converso com as lideranças, enfim. Mas a senhora a senhora tem um estilo bem discreto, muito leal ao prefeito, obviamente, e isso conta ponto em política, porque política não tem o escrito, tem a lealdade, e como a maioria das pessoas no entorno não primam muito, eu digo, não o indivíduo, o cidadão, mas a política, de um modo geral, primam pela fidelidade a determinados grupos, mas a senhora tem mantido aí uma fidelidade em relação, principalmente, ao prefeito Pablo Mossoró. Caso a senhora construa o nome aí, a senhora topa esse desafio, porque 2024 está logo ali, virando a esquina. Eu costumo colocar o seguinte, eu sou Pablo Mossoró, o que ele ditar para mim, nós vamos seguir, né? A gente tem hoje o nome aí à disposição, o grupo, o Pablo Mossoró é o maior líder político aqui da região, articulador, trabalhador, e eu primo pela lealdade, como você colocou aí. Sou leal a ele e sigo, ele é o meu líder. O que ele falar, nós vamos fazer. Então, se o meu nome estiver bem e tiver condições da gente disputar uma eleição, nós estamos à disposição. Hoje eu já não vou mais falar que não, hoje eu vou falar que sim, nosso nome está à disposição, sim, e do grupo, né? Nós somos um grupo, e se o prefeito achar que o meu nome pode ir, nós estamos. Por que não? Uma mudança de postura, né, professora? Agora, pela primeira vez, a senhora está admitindo realmente que é pré-candidata à Prefeitura de Valparaíso, que até ontem a senhora não falava nada. Agora a senhora publicamente colocou seu nome, como o Silvestre costuma dizer, agora a senhora está no serpentário político, né, de Valparaíso de Goiás. Silvestre. Bom, professora, só uma última pergunta. Evidente que 2024 é um cenário um tanto diferente. O grupo que faz a oposição ao prefeito Pablo Mossoró, ele está se articulando. A deputada Leda Borges, a deputada federal, evidentemente que ela vai ter um olhar, embora ela não seja candidata, mas ela deve apoiar alguém, seguramente, aí até para manter o grupo dela vivo, né? Ela deve manter uma candidatura aí, que até o momento a gente não consegue ainda vislumbrar com uma certa nitidez quem poderia ser esse adversário do grupo do Pablo Mossoró.
O que a gente percebe é que, intelectualmente, a senhora é preparada, pelo menos assim, das lideranças que eu tenho conversado, articula bem, verbaliza com fluência, tem raciocínio claro e definições, que é muito importante, do papel da política dentro do contexto social, de abrangência social, que é o maior desafio que o país tem, e Valparaíso não está fora disso, afinal de contas, o Brasil real está no município. Então, obviamente, quem é gestor público sabe das dificuldades que tem devido ao cobertor ser curto e as demandas são crescentes, bem maiores do que os recursos disponíveis. Mas, dentro desse contexto, a senhora tem uma visão mais, digamos assim, mais abrangente de quais são os desafios. Agora, a grande pergunta é: dá para conciliar toda essa formação teórica e pedagógica e intelectual da senhora com a política que, em muitos casos, é extremamente rasteira, sorrateira e nem muito agradável? O tempo que vai nos favorecer, né? Em questão, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, vai depender de quem está do lado sendo o professor, né? Eu acredito que consegue conciliar a partir do momento que, se nós nos prepararmos na parte teórica de administrar, a gente que administra uma secretaria de educação do porte do tamanho de Valparaíso hoje, para a Secretaria de Educação ser uma prefeitura, só falta ter a parte do setor de licitação e controladoria, porque o restante nós temos tudo. Então, a gente já tem uma visão ampla, né, da questão de gerenciar. Mas a questão da política, ela desfavorece, assim, quando você é muito técnico e você trabalha com pessoas, os traidores, aquele que está do seu lado apoiando, dizendo que está apoiando, está do outro lado. E a gente tem que ter maturidade para lidar com essa situação. Então, o tempo favorece para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, e a política se faz todos os dias. A gente vai construindo, ela é construída. Questão de grupo adversário, nós vamos ter sempre esse grupo aí. Nós éramos do mesmo grupo, todos nós saímos e dividimos, e a gente aprendeu a trabalhar com um gestor flexível, um gestor trabalhador, um gestor que nos acompanha, nos apoia, e isso faz a diferença, né? A gente aprende a ser político. Você não nasce, você pode até ter noções de políticas, mas se você não tiver um bom professor do lado, você não consegue desenvolver. Imagino que seja por esse caminho. Ok. Silvério, só um minutinho. Professora, me diz o seguinte, como é que está o relacionamento da Secretaria Municipal com a estadual? Como é que está seu relacionamento com a Flávia Gavioli em relação com os programas do governo estadual? Muito bom. Nós estamos com um regime de colaboração aí em evidência, atuando, né? A gente agora vai dar continuidade ao programa do Alfa Mais, que é um programa que é inserido na educação infantil em primeiro e segundo ano, e é tudo em regime de colaboração com o Estado. A professora Fátima, secretária do Estado, tem investido muito, e o objetivo dela é focar na educação infantil nos anos iniciais, para que o aluno chegue lá no ensino médio sabendo fazer pelo menos uma redação, que é o maior problema, como o Silvério colocou no início aí da nossa entrevista. O índice de aproveitamento curricular é muito ruim. Já era ruim antes da pandemia. Então, a gente tem esse desafio de melhorar esse índice nesse ano. Esse ano é ano de DEB, então tem que unir forças, Estado e município. E nós estamos com um regime de colaboração em evidência e muito bom. Me manda um abraço aqui para Carla Moreno, a coordenadora regional aqui de Novo Gama, que atua em Novo Gama, Ocidental e Valparaíso, e para a professora Fátima, que é uma guerreira da educação. Silvestre, agora. Ok. Alguma pergunta mais aí, Santana? Não, da minha parte, não. A não ser que você ainda tenha a pergunta final. Não, só agradecer a professora Rudilene pelo
aí a gentileza de conversar com a gente, ótimo. A gente vai conversar mais, as próximas conversas nossas vai ter mais política, evidentemente. Eu acho que pegaram hoje, hein? O debate político ele é enriquecedor a partir do momento que tem pessoas com ideias e não apenas a política em si. A senhora é a primeira vez que eu estou abordando politicamente temas sobre sucessão com a senhora e a impressão foi boa. Agradecê-la, repito, agradecê-la muito. E a gente vai estar sempre à disposição aqui para conversar, bater um papo. Um bom trabalho para a senhora e parabéns aí pela condução. Não é fácil ser educador nesse país e principalmente ter planificação dentro de um conceito pedagógico onde a sociedade evolui muito mais rápido do que o setor público. O setor público está sempre a reboque dos avanços da sociedade. Uma série de limitações, enfim, burocracia, recursos, enfim. Eu brinco muito com a professora Fátima Gavioli, de quem eu tenho assim, um carinho muito grande, e a gente acabou construindo uma amizade. Eu falo para ela assim, professora, se tem uma coisa que minha mãe era professora, foi uma professora assim, aposentou, eu agradeço muito, eu fui alfabetizado, eu aprendi a ler, falar e escrever com minha mãe, que era muito rigorosa, assim, me fez ler a partir dos 9 anos, já comecei a ler. Então, eu tenho um apreço muito grande pela educação. Acredito piamente que um gestor público que vai para assim, dentro da área executiva, ser prefeito, governador, presidente, que tem o conhecimento pedagógico, ele tem uma contribuição muito grande a dar ao país e aos cidadãos de um modo geral. Então, seja bem-vindo aí ao Serpentário Político. Bom, professor, diga. Pegaram. Tá bom. Bom, professor, obrigado e até uma próxima. Silvestre, fica mais um minuto aqui na linha comigo. Obrigado. Ok, um abraço, professora. Abraço, obrigado a vocês. Silvestre, agora aí você. Vamos falar rapidamente da sua coluna de hoje, que está interessante. Meu tempo hoje está em... Dois minutos para você falar sobre os ministros do STF que querem ficar fora agora das manchetes políticas. Agora, se tocaram? Não, está havendo aí um consenso hoje dentro da Suprema Corte o seguinte, não dá mais para a Suprema Corte do país ficar tendo um ativismo político e isso está criando um constrangimento internacional, uma certa insegurança, porque até então estava restrito dentro do país, agora não. Depois que o Musk, o Elon Musk, o pessoal do Facebook, das redes, das plataformas, as multinacionais aí, das plataformas digitais, as principais ferramentas de comunicação no mundo, começaram a abrir a boca no trombone sobre essas restrições no país, aí criou-se e começou a lastrar pelo mundo afora a sensação de que há uma parcialidade da justiça brasileira. E isso inibe qualquer tipo de investimento. Então, a partir daí, isso pelo menos foi o que eu apurei junto, conversando com advogados, operadores do direito, que a Suprema Corte vai ter que fazer um recuo, não dentro das demandas jurídicas, mas ficar dentro das quatro linhas que a Constituição determina aos juízes, julgadores da Constituição, o que é legal, o que não é ilegal. Então, assim, haverá menos declarações bombásticas, isso não significa que vão afastar de vez. Mas não vai ter mais essa militância aí,
O Alexandre de Moraes sabe que a vida dele nunca mais será a mesma. Em qualquer lugar do mundo que ele chegar hoje, ele vai ser, no mínimo, olhado, vai ter um olhar de secar pé de pimenta direcionada a ele, porque está muito difícil. E com um agravante. Há um grupo que domina hoje o Lula está meio perdido aí, que esse grupo é capitaneado pela Janja, a mulher dele, a Gleice Hoffmann, e mais o Dino, o Flávio Dino, e esse grupo se cercou, Randolph, se cercou aí em volta do Lula com um gosto de vingança muito grande. Então o Lula está sem aqueles cara que falava para ele, ó, presidente, não vamos por esse caminho, não vamos por esse. E o retorno da atividade parlamentar vai mostrar essa fissura que está dentro desse terceiro governo do Lula. Os jornais ainda não abordaram isso, mas logo vão começar a abordar, porque esse quarteto que eu citei aqui já está entre aí. Eu vou falar, não, isso é bolsonarista, isso é gente de oposição. Não é. O Congresso já começou a perceber que se o Lula não dá um freio de arrumação nesse pessoal, eles estão, as pautas deles são pautas de vingança, nitidamente nas declarações, e os jornais vão começar a abordar isso a partir de agora, e isso é ruim. Porque todo o esforço que o Lula está empreendendo pode vir para água abaixo. O Haddad está, por exemplo, lá na Suíça, em Davos, exatamente para mostrar que o país tem um compromisso com o equilíbrio fiscal, mas também com o desenvolvimento social. E esse grupo está tentando o tempo todo falando em hostilidade. Aí não dá, né, amigo? Então, a Suprema Corte vai se recolher para não estar dentro desse ativismo, porque senão vai parecer que a justiça brasileira ela age de acordo com a conveniência política e não de acordo com os preceitos constitucionais que está na nossa Constituição. Então, esse é o consenso a partir do retorno da atividade na Corte, no Superior Tribunal Federal. O que vai acontecer? Esses ministros não vão mais ter esse protagonismo que tem tido aí. O Randolph, toda hora, tem uma coisa, vai lá na Suprema Corte, aí o julgador tem que dar uma decisão monocrática. Ela transforma-se num debate político. No debate político, o desgaste não fica com os políticos, fica com a Suprema Corte. Não dá para levar isso a vida toda. Então, é isso que o Supremo, a partir de agora, vai conduzir as demandas que chegarem até lá. Se for política, vai empurrar para os políticos. Os políticos é que se resolvam lá. O problema da Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Então, é isso que eles vão exercitar. É isso, Carlos Santana. Vai para finalizar. Baldi Prefeito. Bom, era só boato, ensaio e tal, mas agora parece que é concreto mesmo. O Alexandre Baldi já alugou uma casa, num condomínio fechado lá, me parece, em Anápolis, para ter mais... isso é apenas um simbolismo, né? Porque ele tem helicóptero e em 15 minutos ele está em Anápolis todos os dias. Mas o problema é o seguinte, é o simbolismo. Como Anápolis, com a saída do Roberto Naves, que é o mesmo caso do Pablo Mossoró, que está no segundo mandato, não pode disputar mais a reeleição, o grupo dele, se ele não tiver um candidato forte, o grupo dele esfacela. E o único que tem condições de unir esse grupo chama-se Alexandre Baldi. E o Alexandre pode vir, sim, a disputar a Prefeitura de Anápolis com chance de ganhar.
É isso. Bom, amiguinho, por hoje é só, né? Só eu tô corrido. Um abraço e fui. Tá certo. São 8 horas e 47 minutos. Aqui a gente encerra a nossa participação no Facebook e no YouTube. Né? Eita! E também no nosso canal